Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira, dia 28. E mais uma vez recebemos aqui Lucas Berlanza, pelo Instituto Liberal, para conversar um pouquinho com a gente o que aconteceu pela semana, só que com a visão liberal, sem torcida, sem desinformação, a notícia pela notícia, a informação pela desinformação, a informação pela informação. Já me confundindo, porque eu ia falar assim, ó, sem desinformação. E aí eu acabei me enrolando aqui, mas quero indicar para vocês, antes de mais nada, o Instagram do Instituto Liberal. Como eu já falei para vocês, tem cards sobre os temas postados, tem carrossel para que você fique por dentro, à frente de todo mundo. E, novamente, agora sim, sem desinformação, sem manipulação, sem cortina de fumaça, certo, Lucas? Esse é o objetivo, a gente sempre trazer aqui uma reflexão à luz do pensamento liberal, à luz do que desenvolveram, do que elaboraram os nossos queridos colunistas, os articulistas do Instituto, que são uma parte fundamental do trabalho que o nosso Instituto realiza. Inclusive, tem reels sobre livros, resenhas de livros e também os cortes do programa aqui, para que vocês possam acompanhar por tema, certo, Lucas? Exatamente. A gente tenta fazer um trabalho que facilite a apreensão do conteúdo por parte dos interessados. A gente espera que todos vocês que nos acompanham nesses programas também se beneficiem do conteúdo que é produzido para as redes sociais do IEL. E, pessoal, é Instituto Underline Liberal, porque tem um monte de... Só um minutinho, coisa rica. Tem um monte de Instituto Liberal, é Instituto Underline Liberal no Instagram, não esqueçam do Underline. Agora sim, Matheus... Eu queria fazer um convite também importante para quem nos acompanha, para lá na página do Instituto Liberal, se você entrar no nosso site oficial, você vai encontrar a nossa newsletter. Você tem a opção de se inscrever como assinante, está lá no site, e você pode receber no seu e-mail toda sexta-feira o conjunto dos textos que nós produzimos, as informações sobre o Instituto. Então, convido você que nos acompanha também a assinar a nossa newsletter. Já que tu falou em assinar, Lucas, também tem a parte do Associa-se para o pessoal que quiser contribuir com o trabalho do Instituto Liberal. Tu escolhe o valor, porque tem o Pix, então não há nada programático. Tem que dar tanto, não tem que nada. Tu escolhe o valor, porque tem o Pix no programa de colaboradores, mas é claro que tem categorias, por exemplo, a profissional, tu dá R$60 por ano, estudante R$30 por ano, ou seja, um valor irrisório para que você fortaleça o Instituto Liberal. Essa é a modalidade de colaborador. Quem faz essa doação tem direito a receber 2 livros em casa, que nesse momento são o Entre os Cupins e os Homens, do professor Og Francisco Leme, e também o Razões das Virtudes e Vícios da Constituição de 88, do professor Ney Prado. Mas nós temos também as modalidades de doador comum, associado e membro do Clube Donald Stewart. Aí são doações mensais de R$19,90, R$49,90 e R$79,90, se eu não estou enganado, respectivamente. E aí você tem direito aí a receber livros também em casa, periodicamente. Se você faz parte da modalidade doador, você vai receber um livro a cada 3 meses. Se você fizer parte da modalidade associado, você vai receber um livro a cada 2 meses. Se você fizer parte da modalidade Clube Donald Stewart, você recebe um livro a cada mês. Também temos essas modalidades de doação. Claro, se você que nos assiste tem mais recursos, deseja doar mais do que isso, né? Deseja se inserir na categoria de mantenedor do Instituto, também fica o convite, mas aí você precisa entrar em contato com o nosso Instituto para apresentar a sua proposta. Será muito bem-vindo. E o QR Code ou a chave Pix também vocês encontram no site do Instituto Liberal. É só entrar no site que está tudo ali, pessoal. Bem mastigadinho, bem fácil de achar. Agora sim, Lucas, prisão de General Heleno, Coronel Sérgio, tem Almirante, Braga Neto, que já está preso já há um tempão, e o povo parece que esqueceu do Braga Neto, né? Ele já está encarcerado há muito tempo.
Como é que tu vê essa nova leva de prisões? É mais um capítulo esta leva de prisões de generais que se somam aí à prisão do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, elas constituem mais um capítulo deste espetáculo que o Supremo Tribunal Federal transformou, né? Transformou estes julgamentos em um espetáculo. Até me surpreendeu, nesta última quarta-feira, ver manchetes na imprensa, na grande imprensa, Jornal o Globo, Estado de São Paulo e até alguns veículos jornalísticos de menor expressão, que conseguiram a proeza de publicar que as prisões dos generais acusados aí pela trama golpista contra as instituições e a democracia, dizendo que essas prisões foram rápidas e discretas, e fazendo um contraste entre essas prisões e as prisões no âmbito da Operação Lava Jato. Quer dizer, para os autores das manchetes dessas matérias, é possível associar, nesse cenário desses julgamentos draconianos, esses julgamentos absurdos, repletos de ilações e de fantasias, em que claramente se faz uma punição política com o desejo de eliminar do embate público. Eu não gosto nem de falar em debate, porque eu nem considero que a gente tem um clima de debate no Brasil, a gente tem um clima de embate. Então, querem eliminar a força do embate público brasileiro algumas correntes políticas, algumas correntes de opinião que desagradam aos burocratas que determinam os rumos do regime. Então, esses processos acabam sendo não mais do que recursos utilizados para atingir esse objetivo, o que é uma coisa, obviamente, espetaculosa. Eles estão o tempo todo aparecendo, os próprios ministros do STF aparecendo nos holofotes, se exibindo, fazendo negociações políticas. Inclusive ministro indicado pelo Bolsonaro, que a gente também comentou aqui, André Mendonça, falando a favor da aceitação de Jorge Messias como ministro do STF. Essas pessoas, nesse âmbito do judiciário, que é a nossa Suprema Corte, que está fazendo esses julgamentos, que está capitaneando esses processos, elas fizeram tanto espetáculo ao longo desses meses, desse período em que nós estamos assistindo a essa perseguição nos nossos noticiários, fizeram tanta narrativa política, se exibiram tanto como força política, para agora, no momento em que se chega a um capítulo de consumação de tudo isso, que são estas prisões, virem os grandes jornais do Brasil para dizer que STF e distrição podem estar na mesma frase, no mesmo título de matéria. É realmente um negócio inacreditável. Eu volto a dizer que, em relação a esses processos de golpe de Estado, o que nós temos são coisas completamente esparsas umas em relação às outras. A manifestação de 8 de janeiro, que aconteceu muito tempo depois de Bolsonaro já derrotado nas eleições, Bolsonaro no exterior, enquanto acontecia ali aquelas manifestações junto aos quartéis. Em 8 de janeiro, nós temos uma manifestação em Brasília que dá vazão a vandalismo, com as defesas ali das instalações na Praça dos Três Poderes desguarnecidas, com vendedor de algodão doce, coisa que, obviamente, não oferecia ameaça nenhuma. De outro lado, a gente tem conversas do presidente da República com alguns militares para tratar da hipótese de decretação de um estado de defesa, que é uma requisição que o presidente da República teria que fazer. Em primeiro lugar, a um Conselho de Defesa, que envolve militares, e também ao Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional poderia rejeitar essa requisição, considerando-a mal fundamentada. E tem também o tal do plano do punhal verde e amarelo, que foi um documento encontrado no computador de um general. Quer dizer, são coisas completamente abstratas e esparsas que não têm contato umas com as outras. E que não há nenhuma base concreta para sustentar efetivamente que havia uma engenharia, que havia um plano estruturado e arquitetado para realmente derrubar as instituições brasileiras, derrubar a situação tal como está configurada a organização do poder no Brasil. Então, eu vejo essas prisões como a consumação de um processo lamentável, um processo realizado no STF onde não deveria acontecer, um processo não mais de um, né? Nós temos aí também o pessoal do 8 de janeiro. Então, eu vejo tudo isso com muito lamento. Eu acho que
vai ser muito difícil o Brasil virar essa página enquanto o STF continuar claramente uma força partidarizada, que tem lado e que se posiciona diante das nossas parcialidades políticas, Camila. Inclusive, Lucas, também tem sobre a prisão aqui, ó, do presidente Bolsonaro, preso por ato institucional togado. Mais uma matéria sensacional da Kátia Magalhães, do Judiciário em Foco. E aqui ela fala da prisão do dia 22, que foi a coisa mais surreal que já se viu com o ex-presidente. Inclusive, ela fala que o STF nem teria poder para isso, é um foro privilegiado. O que está acontecendo no Brasil é tão confuso que fica difícil de explicar. A Kátia, ela tem o dom de explicar o que está acontecendo, mas é difícil compreensão, Lucas. Parece que, não sei, a gente acorda cada dia com uma Constituição diferente. Não, sem dúvida, todos os princípios e fundamentos do Estado de Direito estão esgarçados. Inclusive, também, ao longo da semana, eu fui obrigado a ler um colega nosso aí da chamada centro-esquerda brasileira, né, falando que a direita está sendo leviana de acusar Alexandre de Moraes de autoritarismo, de acusar os processos sem nem atentar para as suas menores manifestações, para as suas minudências, que já estão saindo dizendo que é abuso. O que realmente está acontecendo, a meu ver, é que a nossa centro-esquerda se esqueceu do que é devido processo legal, do que é império da lei, do que é Estado de Direito, do que é democracia representativa. Eles querem, porque querem, a qualquer custo, retirar Bolsonaro e seus aliados da política, sendo que, se as bases são frágeis, se nós não temos alicerces para isso, quem deveria ter o condão de banir qualquer um, não importa a sua opinião sobre Bolsonaro, sobre quem quer que seja, quem deveria ter o condão de bani-los da política, de eliminá-los da política, é o cidadão com seu voto, manifestando a sua opinião, sem que nenhum togado seja seu tutor. É esta a questão em cuja tecla nós temos batido. E nós temos aí nesse artigo da Kátia Magalhães, na Judiciário em Foco, Bolsonaro preso por ato institucional togado, é uma comparação, já no título, desta decisão de Alexandre de Moraes, que colocou o Bolsonaro em prisão preventiva, antes mesmo, portanto, de a trama golpista ter sido concluída, ali o julgamento, o trânsito julgado, que já foi também, logo depois disso, né, atropelando aí o ordenamento, como a Kátia também sustenta, não nesse artigo, mas nas suas manifestações públicas. Já encerraram o trânsito em julgado, já concluíram, já estão determinando aí as punições, por isso houve essas prisões dos generais, né? O Bolsonaro vai ser incluído nessa brincadeira também, já está preso, não precisa mudar muito a situação dele na prática. E eu vinha dizendo também que ele já estava preso na prática, apesar de ser prisão domiciliar, ele já estava preso, já estava proibido de interações normais com a sociedade, queriam destruir a sua presença até na internet, né? Então, ele já estava preso, já estava cerceada a sua liberdade fundamental. Agora, então, a coisa se oficializa. Mas no momento em que a Kátia publicou o artigo, o assunto era a prisão preventiva. Prisão preventiva por quê? Por quê? Porque Alexandre de Moraes tinha medo de que Bolsonaro provocasse uma desordem pública que facilitasse uma fuga, para ele fugir do país. Quais são os motivos que Alexandre de Moraes alegou na sua decisão de 17 páginas, eu li a decisão, para justificar esse receio de que Bolsonaro representasse uma ameaça à ordem pública e fugisse? Em primeiro lugar, uma convocação que Flávio Bolsonaro fez aos apoiadores do seu pai para que fizessem uma oração, uma vigília, nas proximidades da sua casa. Isso foi o assunto dominante na decisão do Moraes. Praticamente ali 11 páginas só falando sobre isso. E ele provocaria um tumulto com esta vigília que facilitaria a fuga de um senhor, já com uma certa idade, soluçando, enfermo, sofrendo até hoje as consequências da facada que recebeu, vigiado dentro de casa. Uma casa murada. E esta aglomeração, que é o exercício livre do direito de manifestação, do direito de religião, que é uma oração, uma vigília,
esta manifestação bastaria para Alexandre de Moraes enxergar ali um descumprimento da lei? Uma ameaça de fuga do ex-presidente. Segundo motivo, o fato de que Bolsonaro mora perto de embaixadas. Então, seria rápido para ele chegar numa embaixada. Então, o lugar onde o Bolsonaro mora é motivo para ele ser preso. Outra questão que o Alexandre de Moraes alega: Eduardo Bolsonaro, Ramagem e Carla Zambelli estão fora do país. Então, Bolsonaro tem que ser preso. Por quê? Porque ele poderia fazer a mesma coisa. Uma ilação com base em atos de responsabilidade de outras pessoas. E só em um parágrafozinho de pouquíssimas linhas é que aparece a questão da tornozeleira eletrônica, dizendo que Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. Quando a notícia saiu pela primeira vez, a gente teve acesso à decisão, a minha primeira reação foi duvidar de Moraes. Ou eu tenho motivos para confiar na palavra dele. E a Kátia Magalhães, no artigo, também ainda duvidava da palavra do Moraes sobre a tornozeleira. Nós sabemos agora que o próprio Bolsonaro confessou que, de fato, ele realizou uma violação da tornozeleira eletrônica. Mas essa violação aconteceu 19 horas antes. 19 horas antes do horário para o qual estava marcada a tal da vigília. Então, o Bolsonaro ia tirar a tornozeleira e ficar lá esperando 19 horas para fugir na confusão que fosse criada pela oração das pessoas que o Flávio convocou. Que lógica tem um raciocínio desses? E logo depois que esta violação foi feita, o Bolsonaro alegou ali nervoso, surto. E, convenhamos, é perfeitamente compreensível. Não importa qual a nossa opinião política sobre ele, é um ser humano que está sendo vítima de um processo injusto, está dentro de casa, está isolado de todo mundo, está preso, está detido, está cerceado e tem aquela coisa no membro, lembrando a ele o tempo inteiro desta situação. É compreensível que haja um momento de exaltação em que a pessoa atente contra aquele objeto. Um líder de elevadíssima fibra talvez não cedesse a este impulso, mas é compreensível que Bolsonaro tenha cedido. E uma nova tornozeleira eletrônica foi rapidamente colocada no lugar. Ele não representava nenhuma ameaça à ordem pública. Então, se você raciocinar detidamente sobre as alegações apresentadas por Alexandre de Moraes para justificar essa decisão, fica claro que decisão esta muito convenientemente tomada em um dia 22, né, o número de Bolsonaro na urna, na última eleição. Fica claro que Alexandre de Moraes está mais do que mal intencionado nas suas deliberações, Camila. Excelente, Lucas. Eu estava anotando, por isso que eu demorei. Não foi nem o microfone dessa vez. Estava anotando as coisas que ia falar para te fazer uma pergunta. Tu falou que ele não coloca em risco a ordem pública. Moraes diz que foi por conta também do chamamento para oração. Isso não piora? Foi principalmente por conta disso. Essa é a alegação do Moraes, porque ele ocupa 11 páginas das 17 só falando da vigília. O assunto máximo dele é esse. Aí é que tá, Lucas, isso não estimula uma perseguição? A gente já tem perseguição aos cristãos, mas não estimula mais ainda? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, eles querem matar literalmente Jair Bolsonaro ou a ideia é só esperar passar a eleição e soltar ele? Camila, não há dúvida de que se você enxerga uma vigília como um encontro para orações, como uma ameaça à ordem pública automaticamente, se você não concede, não reconhece, não dá, eu ia dizer, concede o benefício da dúvida, mas na verdade, se você não reconhece o direito à manifestação religiosa, você está declarando aí uma hostilidade à manifestação religiosa, sem dúvida nenhuma. Isso é um precedente perigoso para qualquer aglomeração do mesmo gênero com um intuito similar. Em relação ao que eles querem fazer, eu só posso dizer para você que eu não consigo ver a saúde de Bolsonaro preservada na situação em que ele se encontra. Eu acho que seria de bom tom
com a gravidade da situação da saúde do ex-presidente, que ele pelo menos estivesse dentro de casa, como ele estava antes. Pelo menos isso, já estava mal. Você ainda impor a ele esse constrangimento e esta situação na prática de ele ser conduzido para atrás das grades, para uma prisão, efetivamente, isso, obviamente, só aumenta o seu estresse, só aumenta o seu desconforto e só coloca a sua vida mais em risco. Eu imagino que os ministros do Supremo, particularmente o Moraes, ao tomar uma decisão como essa, saibam o que estão fazendo e saibam que estão colocando o ex-presidente em risco. Né? Então, assim, se eles querem matá-lo, eu não avançarei nesta afirmação. O que eu digo é que, quando você faz alguma coisa, há consequências. E a razão nos diz que a saúde dele está em grave risco. Excelente, Lucas. E agora, inclusive, já que a gente está falando de risco, tem que falar de economia também. O Brasil, embora a liberdade econômica tenha avançado, o Brasil segue travado e, o pior, segue com déficit. Né, Lucas? A gente está entrando... Eu não sei se... Eu sou muito burra em economia. O Lucas pode falar melhor do que eu, mas a impressão que eu tenho é que nós entramos, Lucas, em um buraco econômico que vai ser muito difícil, vai ser tipo uma herança maldita, né, para o próximo presidente. Camila, não há dúvida de que nós temos aí um abismo fiscal a ser resolvido, que o próximo presidente vai ter que equacionar de alguma maneira, que, obviamente, o PT não está nem aí para lidar com esse assunto, ele quer gastar, fazer populismo, para tentar se credibilizar, se credenciar a uma posição mais vantajosa na próxima eleição. Mas o artigo do Vladimir Maciel, Liberdade Econômica Avança, mas o Brasil segue travado nas amarras do Estado, ele traz alguns resultados do índice Mackenzie de liberdade econômica estadual, ou seja, são resultados por estado, como é que está a realidade em cada estado, e trazem alguns pequenos laivos de positividade, por assim dizer, neste cenário dramático que o país vive. Né? Eu queria aqui fazer um reconhecimento ao professor Vladimir Maciel, que é o autor desse artigo, que é um dos organizadores deste índice, que é um dos coordenadores ali do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, é um grande acadêmico de economia do Brasil, conselheiro superior do nosso Instituto Liberal, então ele é meu superior aqui no Instituto, e coordena esse projeto. E ele publicou esse artigo que saiu pelo Instituto Liberal também na Gazeta do Povo, parte de uma parceria que começa a ser desenvolvida aí mensalmente entre o Instituto Liberal e a Gazeta do Povo, onde também teremos textos publicados, assim como temos semanalmente na Revista Oeste. E ele organizou esse índice que mostra, com base nos dados de 2023, que há sinais de melhora na liberdade econômica entre as unidades da federação. São dados de 2023, diga-se de passagem. A gente tem que lembrar que aí já se passaram alguns aninhos aí de degradação, de destruição da economia com as políticas absurdas do Partido dos Trabalhadores. Mas, com base nos dados de 2023, houve melhora. Depois de anos de deterioração, especialmente entre 2020 e 2022, a gente tem que lembrar período de pandemia do coronavírus, onde nós tivemos ainda um país fortemente afetado por políticas intervencionistas e aumento do gasto público para dar conta da situação do país de paralisação da atividade econômica, o baque grave sofrido pela economia do Brasil no mundo inteiro pelas restrições sanitárias que o Covid impôs, os governos acataram impor, né? E o índice revela que houve uma recuperação parcial do Brasil, embora ainda seja insuficiente para colocar o nosso país num caminho sólido de liberdade e de prosperidade. O Brasil, como um todo, segundo o índice, continua num patamar modesto. E aí o Vladimir nos traz os dados do ranking internacional do Economic Freedom of the World 2025 do Fraser Institute, em que o Brasil está na 87ª posição, com a nota 6,57 numa escala de 0 a 10. Ou seja, mesmo que a gente tenha algo melhor em termos de resultado nos estados, né, todos eles operam num ambiente onde a liberdade econômica ainda é muito restrita. O ambiente nacional, regulação nacional. Mas o índice estatal do Mackenzie, né, o índice por estado do Mackenzie, estadual,
ele demonstra uma forte diferença entre as regiões do país. Os estados do Sul e do Sudeste estão, como se imaginaria, nas primeiras posições, com mais liberdade econômica, com destaque para São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro, curiosamente, que formam o grupo das jurisdições mais livres do país, comparativamente falando, é claro. Já os estados do Norte e do Nordeste se encontram nas categorias inferiores, né? São os ambientes menos favoráveis ao empreendedorismo e à livre iniciativa. Então, isso é uma reflexão que fica, né? Quando a gente fala de... Às vezes tem discursos que tentam antagonizar as regiões do país. O Estado X é culpado pela nossa miséria, pela nossa pobreza, pelo nosso sofrimento. Mas existe uma série de características internas às regulações vigentes, à estrutura do Estado, em cada região dessa, em cada unidade federativa dessa, e tem que ser olhado. Isso tem que ser olhado, porque há problemas locais a serem enfrentados. Quanto você se preocupou em melhorar o ambiente de negócio do seu Estado antes de procurar responsáveis externos? É uma questão que precisa ser colocada em reflexão. O mapa da liberdade econômica, porém, retrata também as desigualdades estruturais brasileiras. Onde há maior desenvolvimento, há mais liberdade. Onde o Estado é mais pesado e as regras são mais rígidas, a economia tende a ser menos dinâmica. E, embora aí mais liberdade econômica, o Vladimir se apressa em justificar, não significa a ausência de governo, mas sim governos mais previsíveis e que se restringam ao essencial: garantir a segurança jurídica, a estabilidade fiscal e regras claras para a livre iniciativa, que é a categoria básica do Estado que o liberalismo clássico sempre defendeu. O índice Mackenzie mede a liberdade econômica dos Estados com base em 3 dimensões: os gastos dos governos locais, né, dos governos estaduais, a tributação, que incide sobre aquela região, incluindo-se aí a tributação nacional também, não é só o que é da responsabilidade do próprio Estado. Então, não se trata de uma avaliação dos governos, do governo do Maranhão, do governo de São Paulo, não. É como é a liberdade econômica em São Paulo, como é a liberdade econômica no Maranhão, independentemente de quais fatores, se nacionais, se estaduais, se municipais, estão determinando o rumo desta liberdade econômica. Então, a gente tem ali a tributação, gastos do governo local e regulação do mercado de trabalho. Cada uma delas revela um aspecto da presença ou interferência do Estado na economia. Daí, o que o índice mostra? Que nos gastos públicos houve uma leve melhora, mas o setor público ainda é grande e oneroso. Estados do Sul e do Sudeste, mais uma vez, lideram com melhores notas, enquanto o Norte e Nordeste continuam marcados por uma forte dependência de transferências e altos custos administrativos, é o que reforça a necessidade de o Brasil fazer reformas fiscais, dos estados fazerem reformas fiscais e previdenciárias para reduzir o peso do Estado e liberar recursos para o setor produtivo. Na tributação, a gente tem os piores resultados ali. A maior parte dos estados, cada um deles tem notas entre 0 e 3. Entre 0 e 3. Em uma escala de 0 a 10. Em outras palavras, o sistema tributário continua sendo o principal entrave à liberdade econômica nos estados brasileiros. Os estados que receberam nota 0 não são os que não arrecadam, mas sim os que mais tributam em proporção à renda das famílias, o que sufoca, diz o Vladimir, a competitividade e limita a geração de empregos. A regulação do mercado de trabalho teve uma evolução moderada, né? Os estados mais livres são aqueles com menor peso do emprego público e com menor densidade sindical, onde tem, portanto, um papel maior da iniciativa privada. A rigidez salarial e a presença estatal no mercado de trabalho seguem como barreiras à modernização e ao aumento da produtividade. Então, o desempenho de 2023 marca, segundo o Vladimir, um ponto de virada. A maioria dos estados melhorou, refletindo um ambiente econômico mais estável, uma leve recuperação pós-pandemia, mas nós temos que sempre levar em conta que é logo depois da pandemia, ou seja, era esperado uma melhora, né? Não é que o país fez uma grande transformação. Destaques positivos incluem Pernambuco, Bahia e Paraíba, que registraram avanços superiores a 30% em relação ao ano anterior. Roraima foi o único estado que teve recuo, e alguns, como Acre e Tocantins, progrediram de maneira muito pequena, muito tímida. Mas está mostrado que o ganho nacional
ele indica que há espaço para políticas locais mais eficientes, com mais previsibilidade, que desburocratizem, né, que possam consolidar uma tendência de melhoria. E, nesse sentido, seria importante avançar com a Lei de Liberdade Econômica nos estados e municípios. A gente aproveita aqui para parabenizar, além do Centro Mackenzie, também o Instituto Liberal de São Paulo, que vem fazendo um grande trabalho, membro do nosso Conselho Consultivo, para difundir a Lei de Liberdade Econômica nos estados, nas cidades, nos municípios, Camila. Tem um trecho aqui que eu achei muito bom, Lucas. Sei que falou, mas quero refrisar, que ele fala mas melhora econômica não significa ausência de Estado. Cadê? Aqui. Mais liberdade econômica não significa ausência de governo, mas sim governos mais eficientes, previsíveis e restritos ao essencial, garantir segurança jurídica, estabilidade fiscal e regras claras para livre iniciativa. E os estados com mais liberdade é São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Qual a probabilidade, Lucas, dos próximos candidatos à presidência, com exceção do Paulo Guedes? Claro que ele não vai vir a presidente, mas o Paulo Guedes sabe disso, ter essa noção. E se tiver essa noção e aplicar, é possível tirar o país do buraco que nós estamos? É só enfatizar, Camila, que esse é um índice que mede a liberdade econômica estadual. Então, não depende exclusivamente de quem a gente elege para a presidência da República. A gente está na dependência também dos nossos governos municipais, nossos governos estaduais. Eu acredito que, se a gente conseguir, a nível federal, remover o PT do poder, haverá uma evolução na dinâmica do comportamento desse Estado, dos seus gastos, da sua voracidade fiscal e de regulamentação da atividade econômica. Haverá uma evolução se a gente conseguir remover o pensamento do Partido dos Trabalhadores, a sua maneira de gerir as instituições brasileiras. A gente terá uma evolução se a gente conseguir esse resultado, que tenderá a vencer contra eles um candidato que terá uma visão mais responsável fiscalmente, uma visão de maior valorização da eficiência. A eficiência implica, nesse sentido, que o Estado seja menor, que ele sugue menos da sociedade, que ele atrapalhe menos a sociedade. Mas, ponto 1, não depende só do governo federal, esse é um índice estadual, então a gente tem que olhar também para a realidade de cada estado, a gente tem que ser coerente com a nossa pregação liberal de que nós devemos defender a descentralização, de que o país tem várias realidades diferentes, unidas num único território gigante, e, portanto, é preciso olhar detidamente para cada uma destas realidades, para cada uma destas unidades federativas. E, segundo, apesar de a gente imaginar uma evolução, quem quer que seja que substitua, eventualmente, um governo Lula, que seja um candidato, um dos governadores de Estado, um Tarcísio de Freitas, um Romeu Zema, um Caiado, enfim, por mais que a gente enxergue muito provavelmente uma evolução na gestão da conta pública, da estrutura do Estado, caso o PT seja derrotado, o Centrão ainda é a força política mais poderosa deste país. E a gente sabe que o Centrão não é uma força liberal por excelência e, portanto, haverá limites no que um governo, qualquer que seja, possa fazer, e haverá sempre riscos. A gente atenta, por exemplo, para a briga que está acontecendo agora entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o governo Lula. Davi Alcolumbre está irritado com Lula porque o Lula não indicou o Rodrigo Pacheco para o STF. Seria outro desastre, diga-se de passagem. O Rodrigo Pacheco é uma figura que ele patrocina politicamente o Código Civil, a reforma do Código Civil que está sendo proposta, que é um desastre que formaliza a subjetividade dos juízes nas decisões, e também é uma figura que protegeu Alexandre de Moraes durante todo o tempo em que esteve na presidência do Senado. Não seria uma boa para nós se a gente tira de cena o Jorge Messias, mas coloca o Pacheco no lugar. A gente ganha muito pouco com isso, porque é um representante simbólico de uma visão autoritária do ponto de vista do direito, do ponto de vista jurídico. Ele vem protegendo a juristocracia vigente no Brasil e era o candidato de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, conforme a imprensa noticia. Muito que bem, mas Davi Alcolumbre está irritado com
Lula por conta de não ter indicado o nome que ele preferia. E com isso, além de se abrir uma brecha para que a oposição deseja explorar essa possibilidade, a oposição endureça na hora de sabatinar o Messias e possa, quem sabe, vir a cometer aí uma rejeição histórica do nome de Messias ao STF, né? Mas a oposição tem um espaço aí para pautas contra o governo serem colocadas, porque o presidente do Senado tem muito poder de colocar as pautas em andamento e ele está irritado com o governo. Só que muitas das pautas que o Davi Alcolumbre coloca em votação contra o governo, na verdade, também são pautas antiliberais, são pautas anti-Brasil, porque elas aumentam o gasto público. É para ferrar o esforço quase nulo do governo de deixar as contas dentro dos limites que o governo deseja, dentro dos planejamentos já populistas que o governo faz. O Davi Alcolumbre vai lá e dobra a aposta para irritar o governo, ele aumenta e aprova pautas que aumentam o gasto público, como ele acabou de aprovar uma lei ali, colocou em pauta e foi aprovada uma lei que aumenta aí privilégios para profissionais ali da área, se não me engano, da saúde, quer dizer, que vai representar aí um rombo aí de 17 bilhões, se eu não me engano, o número exato eu não tenho aqui à disposição, um rombo bilionário, mais um valor bilionário que nós vamos ter que gastar, com que nós vamos ter que arcar. Enfim, já tem aí também em iminência para votação o auxílio por insalubridade no trabalho de professores. Insalubridade no trabalho de professores. Já vai mais um gasto para o Estado brasileiro arcar. Então, no Centrão, que é quem muitas vezes ocupa o espaço, se a gente tira a esquerda de cena, também não há um compromisso sagrado com a responsabilidade, com a conduta sóbria da economia. Há uma tendência clara de evolução. Se a gente tira o PT do poder. Mas isso não significa que a gente não vai ter com o que se preocupar, Camila. Excelente, Lucas. Agora, você falou que a gente não vai ter o que se preocupar, a gente tem que se preocupar com o Rio de Janeiro, né? Inclusive é o local que tu mora. Não, que adoro o Rio, já fui. É um local que eu moraria se não tivesse tão violento, né? Embora algumas pessoas falem que isso não, coisa da mídia, que eles só focam em local violento, mas não sei, parece que não é tão coisa da mídia assim, e o próprio Lucas escreve sobre a verdadeira genealogia dos governos do Rio de Janeiro, e essa violência toda começou com o Brizola, não foi, Lucas? Muita gente fala que isso daí não é verdade, mas foi o Brizola que proibiu a polícia de subir o morro para sua filha poder usar droga em paz, não foi? Então, Camila, vamos lá. Esse artigo, A Verdadeira Genealogia dos Governos do Rio de Janeiro, eu escrevi para a Revista Oeste, foi replicado naturalmente no Instituto Liberal, porque eu fiquei cansado, eu fiquei fulo da vida, tá, de ver a esquerda falando que a culpa é da direita. A direita criou o problema de segurança do Rio de Janeiro. A direita fabricou, com as suas políticas de segurança, o domínio do crime organizado sobre territórios inteiros. A gente já conversou sobre isso aqui no programa, não é só no Rio de Janeiro, evidentemente, mas o Rio de Janeiro é um QG, ele é um centro aí da criminalidade do país inteiro. A gente vai ter regiões violentíssimas no Nordeste, na Bahia, enfim. Mas o Rio de Janeiro é um QG. Os grandes complexos, os morros no Rio de Janeiro, eles abrigam criminosos que comandam operações no país inteiro. Então, a gente tem aqui uma característica peculiar, que essa centralidade do crime no Rio de Janeiro em relação até ao país inteiro, e a gente tem territórios claramente dominados pela criminalidade organizada, que estabeleceu poderes paralelos. E o pessoal diz que a culpa é da direita. A direita é como se tivesse aqui no Rio de Janeiro, nas últimas décadas, nós tivéssemos sido governados por um Ronald Reagan, que encarnou ali no governo do Rio de Janeiro e foi ocupado por isso tudo. Né? O que é um absurdo, é uma loucura. Então, eu resolvi construir uma trajetória do poder no Rio de Janeiro. Como é que evoluiu o poder no Rio de Janeiro? Uma pequena apresentação de história sobre como é que as coisas foram se transformando aqui na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, mas também no estado como um todo,
para que a situação que nós vivemos hoje se gerasse, nós tivéssemos que lidar com esse problema que atrai os holofotes da mídia, da imprensa, né, no país e até no exterior. Eu conto a história desde que o Rio de Janeiro, como cidade, foi nomeado, porque a gente tem duas entidades diferentes no Rio de Janeiro, que são muito diferentes, e que evoluíram, a maior parte do tempo, separadas. Que é a cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, na Ilha do Governador, mais especificamente, né, que eu gosto de frisar, lugar que a minha terra de nascença e onde eu moro até hoje, que eu amo de paixão, é a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, o território no entorno, os outros municípios, que não a cidade. Essas duas estruturas sempre evoluíram separadas. Lá no período colonial, o Marquês de Pombal transformou o Rio de Janeiro na capital do governo geral do Brasil, a administração colonial ainda, né? No Império, a cidade virou município neutro. O governo nacional administrava a cidade, né? Enquanto o território vizinho, que era a província do Rio de Janeiro, tinha o seu governo próprio, que era, como todas as províncias do Brasil no Império, um governo indicado pelo Poder Executivo do país, que, inclusive, podia ser uma pessoa de outro estado, de outra província, no caso, né? O Rio de Janeiro já foi governado por gente do Nordeste, muitas vezes, e vice-versa. Quer dizer, era assim, os presidentes de províncias podiam vir de outras províncias na época, né? Aí, com a República, o município neutro, que era a cidade, vira Distrito Federal, o prefeito é indicado diretamente pelo presidente da República, não pelo governador de estado nenhum, o presidente da República indicava o prefeito do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro ela foi, por muito tempo, uma extensão do próprio Estado brasileiro. Nós aqui éramos a capital do país, o centro político, e tudo aqui funcionava em torno do governo federal. Era uma extensão do governo federal. A nossa vocação é uma vocação estatista nesse sentido, porque nós éramos uma extensão do Estado. A cidade evoluiu assim, né? Aí vem a ditadura do Vargas, a gente tem tanto a capital quanto o estado do Rio dominadas por interventores nomeados pelo Getúlio, né? E o Amaral Peixoto, que era genro do Getúlio Vargas, o grande líder do Partido Social Democrático, o PSD, domina o estado do Rio. O governo Juscelino dá o primeiro grande golpe na cidade, tirando a capital e levando para Brasília. É a capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Distrito Federal, vira o estado da Guanabara. Isso dura muito pouco tempo. O primeiro governo maravilhoso de Carlos Lacerda é sucedido por um governo varguista, que é o governo de Negrão de Lima, enquanto que a gente tem, na sequência, o governador Chagas Freitas. Chagas Freitas era um ademarista da linha do rouba mais faz, né? Um político clientelista que pega essa estrutura de Estado que o Rio de Janeiro mantinha quando era capital, e explora a máquina pública para acumular voto, para criar currais eleitorais. Ele consolida essa trajetória clientelista. E aí vem o Geisel como presidente em 74 e o Estado da Guanabara, que era a cidade do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro no entorno se fundem e viram um Estado só. O Estado atual do Rio de Janeiro que a gente conhece. E aí você junta a máquina varguista do Amaral Peixoto com a máquina do Chagas Freitas e junta tudo no MDB, que vira a força política, uma das forças políticas dominantes na política do Rio de Janeiro. Ou seja, consolida-se aí uma vocação para um Estado grande, para uma política clientelista, para a corrupção, consequentemente. E, na sequência disso tudo, vem a anistia, a esquerda que combatia os militares volta ao Brasil, se torna protagonista política, e nessa toada, Leonel Brizola leva o PDT ao poder no estado do Rio de Janeiro. Aproveitando-se aí da máquina peixotista, chaguista, Brizola cria uma escola na política do Rio. E, de fato, o Brizola não inventou as favelas, tá? Já existiam, obviamente, favelas desde o começo da República, substituindo aí os cortiços do Império, que já existiam também. Ele não inventou o crime, a gente tinha ali presença do jogo do bicho antes do Brizola, mas o seu socialismo moreno, a pretexto de direitos humanos, inibia a ação repressiva ao banditismo. Isso aumentou ali a proliferação das favelas e a ocupação das favelas
pelas organizações criminosas. O Brizola impedia a polícia de subir, sob o pretexto de que vão cometer exageros, vão cometer excessos, então vamos praticamente largar de mão. Então, e os sucessores do Brizola, que foram formados na escola dele, alimentaram essa situação. Aí vamos ver rapidamente os governadores de direita, que, segundo a esquerda, o Rio de Janeiro teve depois do Brizola, né? Quem governa depois do Brizola? Moreira Franco, que é o genro do Amaral Peixoto, que veio da Ação Popular, que era um movimento de esquerda, diga-se de passagem. Aí o Brizola volta logo depois ao poder, mais uma vez ele é governador, né? E cede o lugar para se candidatar à presidência ao seu vice, o vice do Brizola, Nilo Batista. O sucessor do Nilo Batista, Marcelo Alencar, era brizolista. Ele troca o PDT pelo PSDB só porque não consegue indicar um aliado dele à sucessão do Brizola. Então ele troca de partido para se candidatar, não porque ele tivesse virado um grande liberal, até porque o PSDB, repitamos, a essa altura, a maioria dos nossos seguidores talvez já saiba, mas o PSDB não é um partido liberal clássico, conservador de direita, pelo amor de Deus, né? Já não seria, simplesmente, por ser o PSDB. Depois do Marcelo Alencar, vem o Garotinho. Garotinho foi petista na juventude, cresceu politicamente sob a aba do Brizola, tá? Rompeu com o Brizola porque tiveram divergências nas eleições municipais, não porque o Garotinho tenha mudado a sua visão de mundo profundamente. E governou como um líder populista, um líder assistencialista. Não tem nada de liberal no Antony Garotinho, de conservador, apesar dele ser uma liderança apresentada como uma liderança evangélica, parece que automaticamente isso torna alguém de direita, né? Não sei de onde tiraram isso. Depois do Garotinho, a vice dele, porque ele vai ser candidato à presidência, a vice dele vira governadora, Benedita da Silva, do PT. A extrema-direita, né? Deve ser, né? Na cabeça dessas pessoas. Depois da Benedita, Rosinha, a esposa do Garotinho, né? Até pelo menos 2015, a filha dos dois, a Clarissa, falava emocionada do quanto o Brizola era importante para a família deles. Finalmente, antes do Wilson Witzel, que se elege na onda bolsonarista, na onda anti-establishment, anti-petista, nós tivemos o domínio do então PMDB, do Sérgio Cabral e do Pezão. Sérgio Cabral foi aliado do Marcelo Alencar, lembremos, o vice do Brizola, tá? Foi apoiado pelo casal Garotinho para se eleger, foi aliado histórico do PT nos governos do Lula, tá? E o Pezão foi vice do Cabral e foi secretário da Rosinha. Então, quer dizer, é uma mesma tribo com rachaduras, mas se você for montar aí a genealogia de um em relação ao outro, estão todos ligados. O Rio de Janeiro está aprisionado num feitiço brizolista que trabalha em cima de uma estrutura chaguista, peixotista. Tem nada de liberalismo clássico, conservadorismo, direita, dominando o Rio de Janeiro, Camila. Lucas, o que chama a atenção é essa sequência de pessoas de esquerda, aí vem o Caio Castro, não, o Caio Castro não fez nada, pessoal, a não ser cobrar as meninas que ele sai metade da conta, e não levar e não trazer em casa, é só isso que ele faz. Cláudio Castro, ele tenta colocar em ordem o Rio de Janeiro enfrentando as facções, e a esquerda se revolta quanto a isso. No governo da Benedita, foi onde houve mais operações policiais e mais mortos. Verdade. Pelas operações, mas a culpa é toda do Cláudio Castro. Qual é esse problema, essa resistência da esquerda em deixar o governador local, que foi eleito com promessa de campanha de resolver o crime? A esquerda, ela sempre vai... A esquerda e o regime juristocrático progressista que nós temos hoje no país, eles sempre vão querer criar culpar os outros, culpar a direita, responsabilizar a direita, para afastar dos holofotes as consequências dos seus malfeitos históricos. Eu repito, a culpa da situação do Rio de Janeiro, política, foi de sucessivos governos que ou são de esquerda ou são de um centro populista que flerta com medidas esquerdistas e que tem
uma genética brisolista. Eles não querem que isso fique em evidência. Eles querem tirar isso de cena e prejudicar qualquer governo que, com um discurso mais à direita, atrapalhe as suas pretensões de poder. É simplesmente isso. É o esforço necessário na cabeça deles para jogar a culpa sempre para o outro campo político. Eita, meu microfone. Fico apertando. Perfeito, Lucas. Lucas, agora a gente vai falar de John Locke. Eu não vou opinar porque eu sou muito burra para falar de pensador, para falar de intelectual. Não é a minha pegada, é a sua pegada. Eu acho engraçado como você enche a boca. Eu sou muito burra, entendeu? Você enche a boca para falar isso. É isso, cara. É porque eu não deveria ser. Eu deveria focar nessa parte, estudar mais. Mas eu estou tão focada nessa parte das denúncias de tráfico de criança e tudo, que aí acaba passando, enfim. Então, eu não vou opinar, não vou pagar de inteligentinha, que fala aí bobagem para fingir que sabe, eu não sei. Então, eu vou passar para ti, Lucas, para tu comentar a respeito do John Locke, segundo tratado sobre o governo civil. Bom, vamos lá. A gente procura trazer também aqui um pouco das reflexões mais teóricas do Instituto, né? E esse texto é um texto de autoria da Beatriz Gomes. Beatriz Gomes, que é associada do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, advogada especialista em direito civil e criminal, e produziu um texto brilhante sobre o pensamento de John Locke, exposto no seu segundo tratado sobre o governo civil, uma grande obra que condensa aí o seu pensamento político, a teoria de John Locke, publicada em 1690, logo depois aí da Revolução Gloriosa, que formula o que ela chama de uma das arquiteturas basilares do pensamento liberal moderno, né? Embora ela fala muito felizmente, aí ela consegue circunscrever a coisa de maneira devida, historicamente falando, né? Que John Locke não se dizia um liberal. Na época dele, no século XVII, essa palavra como rótulo político não existia. Então, apesar de não se apresentar como um representante do liberalismo propriamente dito, essa palavra como rótulo político só vai aparecer na Espanha do século XIX, ela não diz no texto, mas na feitura da famosa Constituição de Cádiz, em 1812, que vão aparecer ali os chamados liberales espanhóis, né? Então, apesar de ele não usar o nome, é quase que unânime hoje, nem sempre foi, tá? Quem fala muito bem sobre isso é a Maryse Schonz, que também é uma grande estudiosa do liberalismo. Mas é lugar comum falar-se em Locke como uma espécie de patriarca da tradição liberal, porque ele estabeleceu ali uma reflexão política na sua obra, principalmente o segundo tratado sobre o governo civil, centrada, como diz a Beatriz, na precedência do indivíduo sobre o Estado, na origem contratual do poder político, da sua justificativa de poder, e ele existe para atender à necessidade de uma sociedade, no sentido de proteção da vida, da liberdade, da propriedade, e também Locke vai consagrar a legitimidade da resistência diante do governo que trai a sua finalidade pública. Ela relata, mais uma vez, o contexto histórico em que Locke escreve, né, consagrando ali a vitória dos Whigs na Revolução Gloriosa Britânica, que defendiam uma monarquia de poder limitado, o fortalecimento do parlamento. E é justamente isso que a gente vai encontrar na obra do Locke, em que ele, no primeiro tratado sobre o governo civil, questiona a teoria de Robert Filmer do direito divino dos reis e vai defender que o direito do rei de governar não é um direito divino, né, de reinar não é um direito divino, é um direito que precisa se basear no direito natural, precisa se basear no respeito aos direitos naturais individuais. Não pode o Estado, o soberano, estar em estado de beligerância, de natureza, como se usava a expressão estado de natureza, em relação aos seus súditos, porque, nesse caso, não há vantagem em se submeter a um governo. Você tem um governo para ele arbitrar o conflito que possa existir entre os indivíduos. Se este próprio governo não está submetido a regras, não tem a sua autoridade dividida, o seu poder fracionado, e, portanto, se impõe arbitrariamente sobre o indivíduo, você trocou 6 por meia dúzia. Você troca a beligerância entre os indivíduos por uma beligerância entre os indivíduos e esse governo, e esse Estado. Então,
em nome de uma tese justnaturalista, Locke vai propor uma autoridade política que seja fracionada, que seja dividida, e em que exista um respeito muito grande à propriedade privada como fundamento ali dessa mesma sociedade, em que se estabeleçam normas que só há liberdade na visão lockeana onde há lei. A lei justa protege os direitos de cada um contra invasões, sejam elas privadas ou estatais, e, portanto, é preciso criar leis, é preciso erigir uma sociedade civil para que leis sejam criadas, mas estas leis precisam valer para todo mundo, incluindo aqueles que ocupam as posições de poder dentro do Estado. E a maneira de você garantir que estas leis valham para todo mundo é que haja divisão de poderes. E aí Locke dá protagonismo ao poder legislativo. Na teoria lockeana, havia o poder legislativo como uma expressão da vontade popular, da vontade da comunidade, embora ele ainda consagrasse um voto restrito a grandes proprietários, um voto censitário, né? Alcançar-se o que nós chamamos hoje de democracia de massas foi algo que só foi possível depois de um tempo significativo, né? Na época de Locke era assim. O poder legislativo para Locke é o poder supremo, ainda que tenha também os seus limites, né? Não pode ser arbitrário. O executivo aplica as leis e pode exercer prerrogativa em casos em que a ação precisa preceder a decisão legislativa, mas essa prerrogativa, diz a Beatriz, é sempre julgada pelo povo segundo o bem público. E o Locke também propunha um poder federativo, que seria um poder que cuidaria das relações internacionais. Ele ainda não estabelecia com clareza o poder judiciário, coisa que Montesquieu vai fazer no século seguinte. Então, essa arquitetura justnaturalista de Locke no segundo tratado, ela vai configurar isso que nós chamamos de tradição liberal clássica. Mas a Beatriz deixa no ar algumas perguntas a serem respondidas pela sociedade nos dias que correm, né? E que o segundo tratado, na visão dela, não resolve de maneira definitiva. Quais são os limites legítimos da propriedade diante da desigualdade acumulada? Como garantir que o legislativo não se converta em instrumento de interesses particulares? Em que momento a prerrogativa executiva deixa de ser flexibilidade e se torna abuso? O direito de resistência é princípio vivo ou apenas recurso histórico? São perguntas que ela lança no texto dela para nos obrigar a continuar a reflexão, mas ela reconhece essa essência do texto dela, a grandeza, o significado, a importância da obra de John Locke para a tradição liberal no mundo. Eu fico falando, esse microfone não vai. Lucas, já que estamos falando de John Locke, eu já estava falando aqui do livro. Vamos falar, então, da livraria. Matheus, sua participação não é tão importante assim no vídeo. Vamos. A livraria está com 53% de desconto, 58%, 48%, ou seja, descontos altos agora para sexta, sábado e domingo, Lucas. E aproveitando essa onda de desconto que o Instituto Liberal colocou aqui para o pessoal que está nos assistindo, eu vou indicar, já que nós falamos, né, de dinheiro, sobre dinheiro e inflação do Mises, para ver se o povo começa a compreender. Também tem as 6 lições de Mises aqui na livraria, tá? Para quem quiser, também está em desconto, mas para que o povo comece a entender a relação entre dinheiro e inflação, e não é imprimir dinheiro o que vai resolver, vai piorar o problema. Se o Brasil tivesse aulas de economia na escola, talvez nós não estivéssemos no ponto que nós estamos. E por isso a importância de ler Mises, né, Lucas? Sem sombra de dúvidas, um autor seminal da história do pensamento político e econômico, e um autor que tem uma capacidade muito grande de didatismo. Mises conseguia escrever com simplicidade, mesmo o seu tratado mais técnico, que é a Ação Humana, né, com mais de 1000 páginas, é um livro de, na minha modesta opinião, é óbvio que as pessoas terão experiências diferentes, cada um tem uma formação, poderão discordar, mas eu considero um livro de leitura relativamente tranquila. Você consegue ler o Ação Humana, mesmo ele sendo enorme, falando de questões complexas de economia, mas ele é escrito com tanta simplicidade quanto é possível, tratando dos assuntos que ele aborda. O Mises tinha esse dom, ele tinha esse talento,
Então, é nada mais adequado que indicar a obra do Mises para quem está interessado nesses assuntos. Mas eu quero indicar a obra de um discípulo do Mises, que pessoalmente é o meu austríaco favorito, que é o Friedrich Hayek, na sua obra A Constituição da Liberdade, já que nós falamos de Locke. Não temos títulos do Locke na livraria nesse momento, mas o Locke é uma preocupação central do Hayek quando ele reflete sobre a lei. Ele vai trabalhar exatamente essa questão do Estado de Direito, das suas características e como ele é a instituição mais importante a ser defendida pelo liberalismo, um pensamento que influenciou profundamente o professor Og Francisco Leme, um dos fundadores do nosso Instituto Liberal. E o Hayek, então, com base na tradição lockeana, ele vai discutir como é que está o comportamento, como é que estava a época em que ele escreveu, mas não muda tanta coisa assim em essência, a substância da reflexão continua atual, como é que estava o comportamento do Estado moderno, né, à luz das preocupações liberais com a divisão de poderes e com uma lei efetiva que respeite os direitos individuais. Então, a minha recomendação é A Constituição da Liberdade, de Friedrich Hayek, que teve aí um lançamento primoroso pela Faro Editorial. Lucas, Mises é tão fácil de compreender que até eu compreendo, povo. Então... Pare de se subestimar, Camila, por favor. Super recomendo, porque é fácil de ler, é gostoso de ler, é fácil de entender. Tu te sente até inteligente, de tão gostosa que é a escrita do Mises. Lucas, algum ponto que tu gostaria de ter falado que eu acabei que não perguntei? Não, só convidar mais uma vez os nossos espectadores a assinarem a newsletter do Instituto Liberal. Ali na parte de baixo do site, você tem ali escrito claramente: assine nossa newsletter, receba conteúdo exclusivo por e-mail. Clique ali e vai abrir uma janela onde você precisa colocar apenas o seu nome e o seu e-mail. Você vai receber de graça aí, semanalmente, toda sexta-feira à noite, a newsletter do Instituto Liberal. Vai se manter atualizado sobre o trabalho que nós temos desenvolvido. Perfeito, Lucas. Lucas, quero te agradecer por mais uma sexta-feira aqui conosco. Obrigado, Camila. Obrigado pelo espaço, pela paciência de sempre. Um grande abraço a todos. Paciência tem tu que aguenta o Matheus. Quero também agradecer ao pessoal do chat que ficou conosco até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar sininho. Pode cortar, pode repostar, colocar nas suas redes sociais. Marca a gente para a gente repostar vocês. Só não pode tirar do contexto. A gente se vê amanhã, aliás, vocês se veem amanhã, Silvio Navarro, que eu fico nos bastidores ajudando na live e moderando o comentário de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais. Até mais.